tivemos um encontro também, tive a honra de conhecer a família imperial, o príncipe e a princesa do Japão. Como é que foi essa história com eles? Foi. Pode um monte de coisa? O que não pode, a gente ensaiou umas 3 vezes a entrada deles. Era assim, ó, eles vão entrar às 9h03, vão ficar 7 minutos e meio aqui, depois vocês vão dar tanto espaço, vão sentar em tal lugar. E assim, fica toda aquela formalidade de uma autoridade, mas pense em 2 pessoas simples, assim, ó, simples, tava todo mundo tenso, de repente eles começaram, então, Brasil, eu amo o Brasil. Tá, mas ele tem que começar a conversar com você, você não pode começar a conversar com ele? E a indicação é assim, ó, se ele te der a mão, você dá a mão, se ele plantar uma bananeira, você planta uma bananeira. Ah, é? Tem isso? Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo. Olha, ela foi para o Japão a convite do governo japonês representar comunidades japonesas aqui do Brasil. É isso mesmo, Alessandra Koga? Uma honra, né? Uma honra? Poxa, que honra. É muita honra no Japão, né? Tudo é honra. Tudo é honra, tudo é honra. E tudo é desonra também, né? Desonrou, morreu. Ah, é? Quase que você não volta, então? Não, acho que eu cumpri o papel. Tá, como é que foi essa história? Você foi convidada pelo governo, tem que se inscrever? Eu me inscrevi no edital, todo ano tem essa bolsa, é uma bolsa de comunicação, onde eles abrem para descendentes, somente descendentes de japoneses de qualquer grau, podem se inscrever para participar. Não é como se fosse um programa de intercâmbio, são 8 dias, onde você passa tendo reuniões diplomáticas, então envolve essa parte de política, a parte cultural e a parte de entretenimento para você conhecer o Japão e melhorar a relação da sua comunidade com o Japão, porque eles consideram que nós somos uma ponte entre os descendentes que estão perdendo cada vez mais o interesse, que os jovens estão cada vez menos sabendo das tradições. O japonês respeita muito o brasileiro? Respeita. É a segunda maior comunidade. Mas ele entende a nossa essência? Não. De jeito nenhum. É muito diferente. Assim, eu tenho, né, de cultura, de casa, já tinha uma noção, mas só indo lá mesmo para ver como é diferente. Tá, como é que foi o esquema todo? Você recebeu uma carta do governo em japonês? Eu me inscrevi, uma carta aquelas que desciam para baixo, toda estranha? Não, quem dera, não. Foi menos formal possível. Tá. Eu me inscrevi no site do consulado curitibano, que é o que representa Santa Catarina. Em português? Em português. Tudo certinho. Só que aí o processo seletivo, além de documentação, tinha que mandar 2 redações em inglês. Uma falando do meu apelo, né? O que eu tenho, qual era a minha relação com o Japão. E quais eram as minhas vantagens, né? Basicamente, por que o governo tinha que me escolher para eu ir nesse programa. O que você mentiu nas cartas para eles? Na verdade, eu não menti, mas eu tentei exaltar o lado que eu trabalho com comunicação, que para mim é muito fácil ter acesso à mídia, por exemplo, a trabalhar principalmente com publicidade. Geralmente, eles escolhem muitos jornalistas. Então, eu era, acho que as 2 ou 3 publicitárias entre eu, uma da República Dominicana e uma do Chile. Então, o programa é para a América Latina, então foram 7 brasileiros e 8 pessoas de diferentes países da América do Sul. E fomos nós para o Japão no dia 3 de fevereiro, ficamos até o dia 10 nessa loucura toda. Você leu muito sobre a cultura para não cometer gafe? Na verdade, eu li mais sobre a cultura e também eu tive que ler muita coisa sobre diplomacia, que é uma coisa que eu nunca imaginei. Mas eles mandaram alguma coisa para padrão? Eles mandaram. Sim. Eu tive um briefing, eu tive, né, todo um resumo de como eu me preparar para as reuniões, o que seria discutido em cada reunião, principalmente no Ministério das Relações Exteriores, que era a quem estava me convidando para ir para lá. Então, eu tive reuniões desde o diretor de América do Sul até o cara que cuida de relações com a Coreia do Sul, porque é um país que tem relações diplomáticas, tem atritos ali com o Japão, até com a América Latina, com o cara específico do Brasil. Tivemos encontro também, tive a honra de conhecer a família imperial, o príncipe e a princesa do Japão. Como é que foi essa história com eles? Foi. Pode um monte de coisa? Não pode. A gente ensaiou umas 3 vezes a entrada deles. Era assim, ó, eles vão entrar às 9h03, vão ficar 7 minutos e meio aqui, depois vocês vão dar tanto espaço, vão sentar em tal lugar. E assim, fica toda aquela formalidade de uma autoridade, mas pense em 2 pessoas simples, assim, ó, simples, tava todo mundo tenso, de repente eles começaram, então, Brasil, eu amo o Brasil. Tá, mas ele tem que começar a conversar com você, você não pode começar a conversar com ele? E a indicação é assim, ó, se ele te der a mão, você dá a mão, se ele plantar uma bananeira, você planta uma bananeira. Ah, tem isso também? Como ele te cumprimentar, você cumprimenta de volta.
É tipo o filme lá, O Último Samurai, de Tom Cruise? É, mais ou menos. E tem, inclusive, a gente não precisou fazer, mas no meu estudo, quando você vai conhecer uma autoridade, a reverência ela é em 90 graus, né? Geralmente quando você tá lá no Japão... 90 graus como? Você se curva o máximo possível que você puder em sinal de respeito. Você não precisou se curvar? Não, me curvei, mas não com essa formalidade toda, porque geralmente eles se cumprimentam com assim, né? Só abaixa a cabeça. Só que quando é uma autoridade, você baixa um pouquinho mais, porque você tem mais respeito, você demonstra mais respeito pela pessoa. Mas lá não foi chato esse trâmite todo? Foi bacana? Não, foi muito legal, assim... Teve muita reunião diplomática? Teve. Os 3 primeiros dias eram das 8 às 6 da tarde, com reuniões diplomáticas dentro do Ministério das Relações Exteriores. E eu achei que ia ser chato. Quando a gente pensa em diplomacia, eu mesma era ignorante nesse aspecto. Mas a gente estava lá justamente para ajudar eles a entender melhor como é que funciona, principalmente a cabeça do jovem. Eles têm muito pouco conhecimento sobre a internet. O japonês, né, é um povo que tem muita gente velha, então eles valorizam muito ainda papel. É uma contradição, porque a gente pensa em Japão, pensa em tecnologia, mas quando se trata dessas áreas, eles ainda têm muita coisa não digital. Então, para eles, rede social, internet é um desafio. Tanto que teve uma conversa que eu tive com as pessoas ali de comunicação do Ministério e eu questionei por que eles não estão no Instagram, no Stories, sendo que são as redes que mais engajam jovens, e eles não sabiam nem te responder por que eles sabiam, só que tinham esforço, mas assim, a maioria das contas deles estão no Facebook, então para eles escutar da gente que tá de fora... Você não falou assim, não quer que eu faça para você? Falei, claro. Óbvio, né? Dei meu cartão. Falei, pode se perder tempo. Falei aqui, ó, inclusive eu trabalho com isso. Tá de sacanagem. E tem uma formalidade do cartão, que até eu postei nas redes sociais, que foi muito legal, que chama Meishi, que para o japonês o cartão de visita é muito importante. Então, quando eu vou te entregar meu cartão de visita, eu viro a informação para você, entrego com as 2 mãos, você recebe, olha, agradece e depois guarda. Não é igual aqui no Brasil. Que chato, cara. Que gente chata do inferno. Pra quê? Porque complicar tudo. Não é complicar, porque... Pega o cartão e guarda. Porque eles levam a sério, tanto que eu tô com um bolo de cartão, assim, pra que cartão de visita? No mundo, pra que pra que você que quer? eles ainda passam fax, mano? Eles passam fax? É verdade mesmo? É verdade. Tem lugares que passam fax. No Ministério das Relações Exteriores, eles me falaram assim, ó, leva um pendrive porque a gente não sabe qual é o tipo de computador que tem lá, pode ser muito antigo e pode não ser compatível. Então, isso é contradição garantir... mesmo, né, cara? E assim, mais contraditório que isso é você andar em Tóquio, que é aquela megalópole, entrar numa esquina e dar de cara com um templo. Um templo antigo que parece que você voltou no tempo. E é tudo muito organizado mesmo? É tudo muito organizado. Então, isso é padrão, assim, ó. Não tem lixeira. Você não acha uma lixeira. Eu fui tomar um café na rua, tive que andar com aquele copo até o hotel para deixar no lixo, porque não tem lixeira. Ninguém joga nada fora. Ninguém joga, é multado se jogar. Todo mundo respeita a faixa de pedestre. Então, assim, não tá passando um carro. Tá todo mundo parado esperando o sinal ali. É uma coisa assim, a gente ouve falar muito, mas estando lá e vivenciando, a gente percebe como é diferente. Não parece muito artificial quando você tá lá? Então, é uma coisa que eu falei pra todo mundo. Eu me senti muito à vontade. Parecia que eu já estive lá e que eu só voltei e, tipo, tava matando a saudade. Eu não achei nada de estranho, comida, cultura, nada. Tava em casa, sushi, você comeu lá? Comi, mas... E daí? E aí é parecido? Tem alguma coisa a ver com o nosso? Não, aqui, infelizmente, não tem Doritos, não tem cream cheese, não tem M&M's, não é frito. Tá, mas tem o que lá? É o peixe e o arroz. E deu? E é uma comida super cara. Eu comi um prato que eram 10 sushis, deu em torno de R$140 a conversão. Então, eles não comem assim igual a gente que come aqui, principalmente rodízio. Você escolhe as peças, elas são muito bem escolhidas, com os peixes variados. E lá eles comem principalmente quando tem alguma comemoração, alguma data especial. Porque todo mundo confunde, acha que comida japonesa é sushi. O que mais tem em comida japonesa é arroz, que é a base da alimentação deles, é arroz. Então, come arroz no café, no almoço, na janta. Com pauzinho mesmo? Eu, no terceiro dia, já estava tomando café, arroz e peixe. E a sopinha, que é o miso, que é a sopinha de soja. De manhã cedo? De manhã. Não tem pão lá? Não tem. Não tem pão, não tem queijo. Caraca. Porque é arroz, carne de porco, carne de vaca quase não tem também. Então, ou é peixe, carne de porco e arroz. E legumes e verdura e fruta. Muito isso. O japonês, ele é magro? Mas tem japonês gordo ou não? Os mais velhos. Aí, Os mais velhos. Mas então, assim, a maioria é magro. E outra coisa que eu notei é que japonês bebe muito. Japonês... Bebe mesmo? Sai das 6 horas da tarde, quando eles terminam ali o horário comercial. Você olha nos bares, era uma segunda-feira, tava lotado de japonês engravatado, assim, ó, trançando as pernas. Saindo, trançando as pernas. Assim, eles bebem muito para compensar a pressão do trabalho que eles sofrem, né? Que é muito pesado, assim, a rotina. Lugares, vai.
Qual que você visitou? O que você visitou lá? Eu fiquei basicamente em Tóquio, o programa era basicamente tá bom em já, Tóquio, mas Tóquio é enorme, né? Tóquio tem muitos outros distritos que eles chamam. Então eu fui para Yokohama, que é um distrito que tem porto, e a gente foi visitar o Museu da Migração, que é a visão dos japoneses da vinda deles para outros países. E é bem legal, porque tem a parte do Brasil, que mostra os japoneses que vieram para São Paulo e tudo mais, tem os outros países da América Latina. Eu tive a oportunidade de viajar dentro do Japão, então eu fui para Okinawa, que é a cidade do Karatê. Quem não conhece, viu o Karate Kid, Okinawa, que fica ao sul. E é uma viagem de 3 horas de avião. E por muito tempo Okinawa foi considerado não Japão, era como se fosse um país distinto, porque os japoneses de lá são diferentes. É Havaí da Ásia, então muitos chineses vão passar férias lá. Mais de boa lá? Os japoneses têm a pele mais morena, porque é praiano. Então eu saí de -1 de Tóquio para 17 graus em Okinawa. Então a comida é diferente, é mais temperada, é mais saborosa, o povo é mais caloroso. Parece realmente um outro Japão. Vamos falar um pouquinho disso na volta? Vamos. Eu tenho o prazer de receber a Alessandra Koga, que foi numa missão diplomática para o Japão. É rapidinho, eu já volto. Como é que eu falo alguma coisa em japonês? Já tô voltando, sei lá. Jané! Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas, todas as noites aqui na RTV, canal 19.1 da sua TV aberta online no rtv.net.br. Perdeu um Manos Talk Show? Vai lá no Spotify ou no YouTube, você vai curtir todos os programas completinhos, inclusive este com a... Como é que você se define? Nipo, Itália, Brasil? Nipo, italiano. Nipo, paulista, italiana, e depois você me deu o título de quase cristiumense. Quase cristiumense. Né? Alessandra Koga, estávamos no Japão. Ainda estamos no Japão, vai. Ainda estou. Eu praticamente ainda estou. Tá, você não bateu ainda? Não. A diferença cultural é muito marcante? É muito chocante mesmo? E assim, a principal barreira é o idioma. Você não fala nada japonês? Eu falo... Assim, eu entendo, mas não falo. Só que, assim, todo o programa foi em inglês, né? Então, essa era a língua que todo mundo falava, inclusive o pessoal dos outros países. Mas, se você não sabe o básico de japonês, você se vira. Eu tive perrengues ali que, olha, eu não desejo pra ninguém. Então, quem quer curtir a experiência mesmo do Japão, procure saber um pouco mais sobre a cultura e também sobre o básico do japonês. Gafes, vamos lá. Cheguei, morrendo de fome. Fui procurar um restaurante para comer, então fui andando, achei aquele bem clássico com a cortininha na frente, que parece que vai sair a máfia lá de dentro. Entrei, tinha uma máquina e uma cortina. Aí na máquina eu pedi a comida e a comida saía atrás da cortina, não tinha um ser humano lá dentro, aparentemente. Coloquei minha única nota de 10 mil ienes, que é em torno de $100, né? Coloquei lá, a nota travou. Não saía da máquina, eu olhei para os lados e falei, pronto. Aí eu fui atrás da cortininha, chamei o cara e perguntei se ele falava inglês. Ele, não falo. E eu assim, como é que eu vou explicar pra ele que a minha única nota tá ali dentro e eu preciso tirar? Eu sei que foi um sufoco. Aí eu olhei no relógio e falei, são 2 da manhã. Bom, minha professora de japonês no Brasil tá dormindo, ela não vai poder me ajudar. Não vai me ajudar. Google Tradutor, nosso melhor amigo. Beleza. E assim, tem internet, porque sem internet no Japão você também não viu. Você não acessa mapa, você não acessa Google Tradutor, você não vê nada. Então eu peguei no Google Tradutor e escrevi. Ele olhou, não entendeu, eu falei assim, meu Deus. Eu falei, calma, respira, vamos lá. Escrevi de novo, aí ele chamou um outro cara que estava na cozinha. O cara, entendi. Sei que ele pegou o telefone, teve que resetar a máquina, ele abriu um compartimento e tela azul, o restaurante parou. Sei que no fim das contas... Você acabou com tudo, resumindo. E eu assim, né? Eu só falava assim, sumimasen, que é desculpa. Eu sumimasen, desculpa, já tava quase pegando a faca e me desonrando ali, porque eu falei que vergonha. Enfim... Aí acabou, eu sei que ele devolveu a minha nota, não cobrou o meu prato e ele começou a me pedir desculpa. Que loucura, né? Que loucura, né? E aí uma segunda situação, lá quando você anda de trem, você paga pelo trecho. Então imagina que eu tô aqui no centro e vou pra Próspera, eu não pago a passagem completa do amarelinho, eu pago só aquele trecho que eu percorri. Então você tem que comprar o bilhete, escolher o trecho, pagar e guardar aquele bilhete que na saída você tem que colocar de volta. Porque se você percorreu mais do que você falou, você tem que pagar para sair da estação. E eu não sei como, eu perdi o bilhetinho e fiquei com o comprovante. Então eu colocava o comprovante na hora de sair e a minha catraca não abria. E todo mundo me esperando do outro lado. E eu falei, tá, e agora? E aí eles te levam para tem uma guarita onde você tem que ir lá falar com o guarda e explicar a situação. E ele só me mostrava a calculadora e eu entendia que assim, eu vou ter que pagar de novo para sair.
E eu falei assim, tá, mas eu falei, não, e eu não conseguia a sorte. Tinha um menino no meu grupo que falava japonês. E aí eu chamei ele conversou japonês com o guarda. O guarda meio assim, essa história tá meio estranha, né? Como assim, ela perdeu o bilhete? Não, ela vai ter que pagar. Eu sei que ele conversou com ele. Mas você quer pagar pro guarda? Eu tinha que pagar a minha passagem de novo pra sair, senão eu ia ficar presa lá na estação. Resumindo, pagou também. Não, aí o meu amigo que falava japonês falou com ele e ele meio que... tá meio estranha essa história, mas tudo bem, vou deixar ela passar porque você falou japonês comigo. E me liberou. Os japas são muito desconfiados ou não? Não, pelo contrário, a gente é mais que eles. Eu ficava o tempo todo, eu fui num mercado e eu passei umas compras, aí eu falei assim, nossa, passaram uma coisa a mais. Aí eu já fui lá, nossa, japonesa desgraçada, tá querendo me roubar. Mas eu falei, não, eu tô no Japão, né? Isso não pode acontecer. Eu fui lá pra ela e falei, moça, acho que você passou errado aqui. E ela também não falava japonês, eu tive que explicar. Falei, tá errado. E ela, mesma coisa, sumi macem, desculpa, estornou no meu cartão na hora e não sei o que. Eu falei, nossa, na minha cabeça já tava ela que tentou me passar mais pra eu pagar mais. E a gente tem muito essa cabeça. Mas o povo no geral não fala inglês? Não, nada. Quando eu fui em regiões mais turísticas, tipo Shibuya, ou em regiões que tem... Inclusive eu vi mais ocidentais, porque até então eu não via nenhum ocidental, era só oriental. Aí a gente escutava, e é o English, né? Não é nem o inglês, é o English. Então, assim, às vezes é mais difícil entender o inglês do que um japonês se você souber o básico. Mas você passava de japonês de boa, ou não? Passava. Aí que tá, como eu aprendi o básico, eu fazia... então eu ficava, ohayou gozaimasu-ta, e a pessoa achava que eu conseguia falar e continuava. E eu, para aqui, não consigo. A vestimenta? Então, eles têm... A maioria das pessoas em Tóquio eu vi social, mas as mulheres, elas não usam regata, embora ali estivesse inverno, né? Mulher, principalmente turista quando vai passa, mas elas não usam, elas não mostram essa parte aqui do corpo, importa se alguma, é indecente. Então, ombros nunca estão à mostra, e decotes também não. Porém, bermudas pode mostrar a polpa da bunda. Não tem problema? Não tem problema nenhum. E elas têm bunda ou não? Não. Não tem. Não, e homem usa bolsa. Aliás, eu vi homens com Louis Vuitton, com bolsas caríssimas, eles usam bolsa numa boa. Não estão nem aí. Tranquilaços. O que mais que te surpreendeu? Me surpreendeu... Eu quero saber a história do VC, que você publicou lá. É a privada, né? Não, a privada japonesa eu achei incrível. Não, ela é incrível. É assim mesmo? É assim, em qualquer lugar que você vai tem a privada tecnológica. Tá, mas aí tem a privada normal que nós conhecemos. Sim, é igual. A diferença é que ela tem ali aquele braço tecnológico com os botõezinhos onde você escolhe como é que você quer ser tratado quando você vai usá-la. Tá, mas o que a gente faz ali? Assim, quando você vai, principalmente em banheiros públicos, tem umas que você entra e já começa um barulhinho de água, que é pra você não se inibir. Então, ou é barulho de descarga, ou é barulho de água, ou é barulho de passarinho, qualquer coisa pra ninguém ouvir você fazendo xixi ou indo no banheiro. E aí, isso, ou às vezes tá na parede, você aperta o botão, ou já é da própria privada naquele controle. E aí tem bidê, que é o bidê embutido, então tem pra mulher e pra homem. O que ele vem limpa? O jatinho de água. Só o jatinho. Tá. Tem o ventilador pra secar. Algumas tem o desodorizador pra já sair o cheirinho. E o mais legal, o assento é aquecido. Como lá tava frio, você pode controlar a temperatura do assento. Ele é aquecido. E algumas dão descarga automática, ou seja, você não encosta em lugar nenhum. Não encosta nada, tudo muito limpo? Tudo muito limpo. Tá, e tem aquele outro o chão. Tradicional, que é de cócoras. Tá, mas daí como é que é? Abaixou e fez. Imagina você tá no meio do mato e precisa ir no banheiro. É assim? É assim. E eles usam muito? Aquele que eu postei na foto no Instagram era no aeroporto. Eu pude escolher entre a tradicional ou aquela ali. Tem um negócio pra segurar? Tem uma barra de ferro. E a roupa? Você tira antes? Ou como pois é que faz? Um monte de gente me perguntou. Eu fiquei perguntando o que você faz com a roupa. Que tipo de roupa que você usa pra poder usar aquele tipo... Ou você fica pelado, eu imagino. Ou um transtorno terrível. Mas eu tava lendo e dizem que é o melhor jeito de você fazer ir ao banheiro, até por questão fisiológica também, pro intestino. Tem toda uma explicação lógica que aquele é o mais adequado. E claro que em Tóquio eu fui em muitos lugares que não tinha, mas dizem que é muito comum a gente ver só aquele tipo de banheiro. A comida não deu problema estomacal? Não. Geralmente quando você muda muito... Eu achei que eu ia ter, mas como eu tô acostumada, eu adorei, tanto que eu tô sentindo diferença quando eu voltei aqui pro Brasil. Por mim, eu comeria só a comida que eu comi lá. Tá, mas não tava com saudade de nada do Brasil? Não. Ah, que sacanagem. Você podia dizer que pelo menos uma carne. Uma polenta, só pra dizer que não. Uma polenta deu uma saudadezinha. Mas assim, viveria comendo... Você ensinou os japoneses a tocar esse abração, não? Não, mas era estranho, porque a gente imagina um monte de latino falando alto. E assim, você anda no trem, por exemplo, ninguém fala, é um silêncio. Aí entrava aquele bando de gente...
E eles não falam mesmo, eles respeitam muito, eles têm um respeito pro outro muito grande. Tanto que até uma coisa legal, o pessoal fala das máscaras, né? Tem esse negócio do coronavírus. O japonês sempre usou máscara, eles acham, todo mundo acha que usa máscara para se proteger. Na verdade, ele tá gripado, ele tá com algum problema, ele usa porque ele não quer passar. Então, essa é a cultura do Japão, sempre pensando no bem do outro. Então, assim, ó, eu usei essa mesa, eu vou deixar ela limpa porque alguém vai vir aqui e vai usar de novo. Então, eu vou usar o banheiro, eu vou deixar ele limpo porque alguém vai vir aqui e vai usar. Eu achei isso no chão, eu vou deixar aqui porque essa pessoa pode voltar e querer achar. Resumindo a sua experiência para o governo brasileiro, não, para o japonês, serviu para mostrar que eu posso muito bem trazer esses valores, essas coisas que eu aprendi lá e tentar aplicar aqui de alguma forma. Eu tive uma experiência numa escola japonesa, assim, as crianças limpam o chão, elas cozinham. Não é história. Elas, inclusive, o meu almoço foram elas que fizeram, crianças de até 12 anos. Tá bom? Tava ótimo. E aí eu pude perceber desde a criança até o príncipe e a princesa o porquê que o Japão é esse país que a gente olha e admira e não entende e tem um fascínio e tem essa curiosidade. Porque desde criança eles aprendem que essa preocupação com o outro ou com o ambiente é muito importante. E eles ensinam muito a aprender pela experiência. Então, eles têm aula de português, matemática, ciências e também pela experiência. Então, eles têm aulas de cultivo de plantas, de costura, de ajudar o amiguinho. Então, aquela coisa de um grupo e tem que ajudar, porque desde pequeno eles aprendem isso. Vai voltar para o Japão? Espero. Tá nos planos? Muito em breve. Bom, aí você volta aqui para contar a história de novo. Com certeza. Ale, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Já ia fazer assim. Eu já tô acostumada. Como é que é? Arigatou gozaimashita. Ali, tá bom. Então, falando isso aí ou não, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo.